Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a semana 4 do nosso PET, né, o PET do Estado de Minas, de História. Ele tem como unidade temática os registros da história, linguagens e culturas, né? Como objetivos, conhecimento, as tradições orais e a valorização da memória. E isso tudo a gente consegue interligar com várias disciplinas, né? Principalmente a geografia, que a gente vai ver a historinha daqui a pouquinho. Os conteúdos relacionados com esse tema, as diferentes formas de registro da história, oral, escrita, pictográfica, imagética, eletrônica, musical, e a produção do conhecimento histórico, tá? Os efeitos das fontes históricas na vida política, social e cultural da sociedade. Então, como vocês têm que entender, as fontes históricas são as provas deixadas pelo homem para poder ser feita a escrita da história, tá? Então, para você conhecer alguma coisa de maneira social, política, cultural, você tem que ter provas, você tem que ter as fontes, tá? Então, aqui hoje a gente vai conhecer uma das mais importantes formas de fontes orais, de fontes históricas, perdão, que é a fonte oral, dentro da tradição africana, tá? Então, temas, tradições orais e a valorização da memória. Caro estudante, nesta semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos da memória e discutirá a presença ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais da memória. Vamos lá, por partes. Primeiro, um marco histórico é um fato, certo? Importante para quem escreveu a história naquele período, naquele momento, e esse marco ele vai ficar guardado, gravado por muito tempo dentro da memória. Por exemplo, é, o 7 de setembro é um marco histórico dentro da história do Brasil e que fica guardado na nossa memória, não apenas como um feriado, né, que todo ano tem, mas por meio de desfiles, por meio de ações simbólicas práticas, tá, que vão mostrar esse 7 de setembro como um marco importante na nossa história. Os marcos e registros da história foram traduzidos e difundidos por um grupo social. Por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita ou o documento escrito não é a única fonte de história, e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como os relatos orais, as lendas, os rituais, as formas de saber e fazer, os objetos, as fotos, as construções. Por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa mais vivida, com seu avô, por exemplo, ele vai contar algumas histórias que ele passou durante a vida, certo? Ou algumas histórias inventadas, algumas histórias que ele ouviu falar e que ele ia passando. Isso é muito legal e muito importante para vocês entenderem como que foi construída essa memória do seu avô ou de uma outra pessoa mais vivida, certo? Recapitulando, observe a imagem que apresenta a tradição oral africana dos griots, tá? E em seguida analise o esquema para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana. Então aqui tem a imagem, tá, de crianças, uma roda de história, uma pessoa mais velha, né, dentro dessa imagem, que ela tá ali com o instrumento na mão, tocando esse instrumento e contando histórias. Essa é a tradição dos griots, tá? Que depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. E o esqueminha que o PET nos traz é esse esquema sobre a tradição oral e a preservação da memória. Então, o historiador, ele é o responsável por quê? Interpreta as fontes históricas. Ele é a pessoa que vai pegar essas fontes, vai analisá-las e vai depois, né, dessa análise, escrever a história. A fonte oral, a fonte falada, né, a prova ali é dentro da pesquisa histórica, que é passada de geração em geração a partir da fala. Temos o testemunho de alguém que viu, ele é transmitido oralmente de uma geração para outra, como eu expliquei na história do avô.
ou de uma pessoa mais vivida. Isso tudo é importantíssimo para a preservação da memória e vice-versa. A preservação da memória é importante também para a transmissão do conhecimento de geração em geração, tá? A partir de toda essa conversa nossa, vocês irão fazer as atividades do PET. Atividade número 1. Uma entrevista, ela pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Então, gente, só para vocês entenderem, uma entrevista, por exemplo, um repórter que vai entrevistar um político, ou você que vai entrevistar o seu avô, perguntar como que era a vida dele quando ele tinha a sua idade, como que era a escola, como que ele trabalhava. Isso é uma fonte histórica? Dá para a gente usar essa entrevista para escrever a história? Se sim, vocês justifiquem depois. Se não, também justifiquem, tá? Mas é bem tranquilo para vocês entenderem essa atividade. Isso é uma verdade absoluta? Essa entrevista é uma verdade absoluta? Ou é um ponto de vista, uma opinião, uma parte que essa pessoa que está sendo entrevistada viveu e está transmitindo? Justifique sua resposta. Atividade 2. A história se faz com documentos escritos quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, dependendo do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Tá? Então, tudo isso é história. A história pode ser escrita olhando todos esses pontos que o autor nos coloca aqui nessa citação. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas são: letra A. Registram os modos de viver e visões de mundo de uma sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de formas diversificadas. Letra B. Possibilitam ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois tratam-se de documentos escritos e oficiais. Letra C. Representam uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo com a finalidade de capturar a essência do ser humano. E a letra D. Proporcionam ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta? Apenas uma é a resposta correta, tá? Xizinho. Número 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo o que constrói, tudo o que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele, sobre o homem, sobre a sociedade. As fontes históricas são: letra A. Representações das mudanças geográficas que ocorrerão no mundo. Letra B. Documentações apenas escritas deixadas pelos antepassados. Letra C. Entendidas como registro de uma única versão da história. Ou, letra D. Utilizadas como evidências do passado humano. Apenas uma resposta correta, xizinho. Número 4. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Os griots, os contadores de história da África Antiga. Até hoje, os griots conseguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de história, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares, todos esses termos caracterizam o papel dos griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto, apresente as contribuições dos griots para a história da África. Então, nesse espaço, você vai escrever qual a importância desse grupo, qual a importância dos griots para a história da África. Então, terminamos a semana 4 do PET, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, vamos continuar aí estudando, vamos continuar fazendo as nossas atividades e é isso, pessoal. Muito obrigado.